E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o porquê, né? Muitas pessoas perdem o controle sobre suas próprias vidas, né? O porquê certas pessoas simplesmente não conseguem tancar essa realidade. O porquê muitas pessoas se deixam levar pela emotividade, simplesmente não são capazes de absorver os problemas. Ora, problemas existem para serem resolvidos, não é isso? Os problemas, por piores que sejam, quase sempre nós mesmos é que os produzimos, né, nas nossas vidas. Claro que existem coisas que são alheias à nossa vontade, mas na maioria dos casos muita coisa pode ser evitada, né? E a gente acaba, muitas das vezes por escolhas erradas, por envolvimento com pessoas que podem te levar, né, a um comprometimento emocional, financeiro, né? As nossas próprias ideias a respeito da vida, por isso que é tão importante esse papo que a gente tem aqui, né? Como eu costumo dizer, principalmente para os jovens que estão aí começando suas vidas, às vezes começando vida profissional, vida amorosa. E é importante, né, você saber fazer escolhas sábias na sua vida, também saber lidar com os problemas, né? Porque isso é maturidade. Essa questão de bater o pé, né, e dizer que a culpa não é minha, por que tudo só acontece comigo, por que as pessoas são tão más comigo, né? Cara, tudo vai do seu enfoque, né? O seu enfoque é sempre a sua realidade. E as pessoas que se aproximam de você, elas têm a ver com você. Não adianta você querer colocar a culpa nos outros, relegar os outros, os problemas que você tem na sua vida, né? Relegar as suas responsabilidades a outras pessoas, porque, como eu falei, cara, tudo é atração, né, nesse mundo aqui. Então, os iguais sempre andam juntos. Sempre, né? Você não vai ver na natureza animais de espécies diferentes andando juntos, né? Geralmente se agrupam, os iguais se agrupam. Até mesmo entre as espécies, né? Existem as preferências de uns por outros de acordo com o comportamento, de acordo com os interesses, né? A espécie humana não é diferente, né? Então, você tem que entender que as pessoas pelas quais você se atrai, você se atrai por interesse, elas também se atraem por você, por terem algum interesse. Então você tem que tomar muito cuidado com as suas escolhas em relação a pessoas. A sua personalidade você tem que avaliar, né? Você tem que se autoconhecer para saber por que você está buscando certas coisas na sua vida. Às vezes ganância, às vezes você quer dar um passo maior do que as pernas, né? Quer ter mais do que você pode ter, ou tem condições de ter. Então você tem que ter essa sabedoria, né, de olhar a sua vida e ver para onde você está caminhando. E hoje o assunto aqui é para falar sobre essa questão de pessoas que não conseguem lidar com os próprios problemas, porque nós, né, nós que somos aqui nihilistas, livres pensadores, racionalistas, no meu caso de muitos aqui do canal, misantropos, né, que a misantropia é simplesmente um afastamento da sociedade, por aversão mesmo, né, ao contato social, à podridão que são as relações sociais, a podridão que são as relações familiares, a podridão que muitas das vezes são as relações no próprio trabalho, né? As amizades interesseiras, as amizades que podem te levar por um caminho de desespero, muitas das vezes um caminho sem volta, dívidas, coisas que você acumulou na sua vida. E por isso nós aqui também somos minimalistas, né? No sentido de querer cada vez menos coisas. Aqui nós tentamos sempre ter o necessário, né? Passar que você sempre deve ter. Aprender a viver com o necessário apenas. Não acumular, né? Claro, você tem que ter uma reserva. É bom ter uma reserva de dinheiro, né? Investido principalmente. Não um dinheiro real, né? Mas o dinheiro investido para você ter uma tranquilidade, para você poder utilizar dentro das suas necessidades. Agora, a ganância é um problema sério. E às vezes as pessoas se envolvem, né? Muitos se envolvem com agiotas,
outros se envolvem, como eu falei, né, por causa de querer status, por causa até de família, se envolvem em dívidas absurdas e acham que o caminho, muitas vezes, é o auto-churrascamento, né? Porque nós aqui temos essa situação nas nossas vidas, né, de niilismo, de ausência de sentido. E aí você começa a pensar, caramba, né, se eu vou morrer mesmo, né, se alguma hora eu vou morrer, né, por que eu não acabo logo com tudo isso aqui, né? Eu já pensei assim, né, claro. Já passei por muitos problemas na minha vida, né? Já tive perdas, como a perda do meu filho. É uma perda insuperável, né? É insuperável, mas você consegue lidar, né? É insuperável, né? É um luto insuperável a perda de um filho. Agora, muitas das vezes a perda de um amigo, né? Porque meu filho, para mim, não era nessa questão de só ser filho, era um amigo. Então, às vezes você perde um amigo, você perde uma pessoa com a qual você conviveu muitos anos, somente filho que você cuidou desde pequeno, né? Você deu banho, você trocou fralda, você levou na escola. É uma coisa muito dura, né? Mas, de qualquer forma, é a minha experiência de vida, né? Se eu não usar isso a meu favor para continuar vivendo, né? Se eu pensar em simplesmente acabar com tudo, cara, eu costumo dizer, quando você está vivo, você tem uma experiência, certo? Qualquer experiência que seja. E você pode superar, por pior que seja, você pode superar. Tem muito sentido isso, né? Continuar vivo se você vai morrer? Parece que não, né? Mas, já que a morte é algo que tira suas experiências, e a morte é algo que está lá no futuro, que você não sabe quando vai acontecer, ora, a gente pode até levar em consideração, né, que pode haver uma grande evolução na tecnologia aí, daqui a 20, 30. Você é jovem, talvez você ainda tenha 50 anos para viver, pô. Né? Eu, que tenho 53 anos, para mim eu ainda vou viver mais uns 50, né? Dependendo de mim, né? Se eu não houver nenhum acidente, eu tenho saúde plena, aprendi a ter saúde, tenho força, né? Tenho tranquilidade na minha vida, que eu construí isso, né? Tranquilidade, não tenho bagagens inúteis, né? Não tenho grandes posses, aliás, não tenho quase posse nenhuma, né? Só o suficiente para eu viver bem, e também não tenho posse sobre pessoas, que é o pior, né? Então eu não tenho estresse na minha vida. Meu estresse, não vou nem chamar de estresse, mas a minha questão de depressão é existencial, né? Porque qualquer um que seja inteligente, como costumo dizer, vai se deprimir em algum momento. Estou agora no momento de aposentadoria, né? Já estou me aposentando. Vou fazer esse vídeo aqui, né? É um marco da minha aposentadoria hoje, porque a partir de segunda-feira eu não trabalho mais, né? E aí isso é uma grande libertação, né? Como costumo dizer, se você morrer não é libertação. Porque a libertação é uma experiência, né, de algo que te oprimia, né, o trabalho, por exemplo. Né? Não estou aqui falando mal do meu trabalho, que me deu tudo, né? Me deu tudo que eu tenho hoje, né? É fruto do meu trabalho, mas ainda assim é trabalho, é algo obrigatório. E eu não gosto de ser obrigado a fazer nada. Eu não gosto de ser coagido, condicionado a fazer nada. E nesse mundo aqui, se você não trabalhar, você morre de fome, né? Se você não trabalhar, você não tem nada, né? Então eu agradeço sim, cara, né? Esses anos de trabalho, por um lado, eu tenho que ser grato a mim mesmo, né? E ao meu empregador, né? A quem me deu o retorno, né? Porque eu consegui me manter esses anos todos aí, 30 anos de trabalho prestado, né? Tomar lá da cá, né? Dei serviço e recebi remuneração. É como eu faço aqui no YouTube, né? As pessoas falam, mas por que você continua fazendo vídeo? Eu continuo fazendo vídeo porque para mim isso aqui é um serviço, né? Que eu sou remunerado por esse serviço. Nem considero trabalho porque não é algo que eu sou obrigado a fazer, eu faço porque eu gosto, né? Mas a remuneração é importante na hora, tem direito à minha remuneração. Não quero nada de inscrito, né? Agradeço muito ao pessoal aí que é associado do canal, né? Aos amigos aí, né? Que são membros do canal, agradeço muito, são poucos, mas são importantes, gente que quer colaborar com o trabalho, mas aí é opcional, né? Eu por mim, né? Eu não costumo pedir dinheiro de inscrito, eu tenho só a remuneração do YouTube, que é o que me interessa, que é o serviço que eu presto, né? Tem a parte dos comerciais, né? Que aparecem, é um serviço, né? Para o YouTube, eu estou fazendo um serviço, e para os inscritos, né? Eu faço isso com prazer, porque é um sentido, não deixa de ser. Todos nós temos que criar sentidos, né? A existência em si tem sentido. Todo sentido de algo depende do contexto. Porque não existe sentido intrínseco na natureza. E em nada, né? Se você for olhar o mundo natural, o sentido é só o orgânico mesmo, né? É os animais procriarem entre as espécies, cada espécie, né, buscando a sua autopreservação através da reprodução. O ser humano não é diferente, né?
Só que nós não precisamos mais reproduzir enquanto indivíduos, enquanto espécie sim, né? Claro, né? O gado vai ter que estar sempre reproduzindo para manter a espécie, né? Agora a consciência, né? Um homem consciente, né? Como homem, digo, ser humano, né? Independente do gênero, como homem, nós somos consciência. Eu sou uma consciência. Então, eu não devo mais nada à diretriz de natureza. Eu não devo mais nada à natureza. Que chamam de Deus, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Não tem nada mais a ver com isso, né? Minha vida é uma vida individualista. Eu sou uma consciência individual. Tá tudo aqui. O meu universo tá aqui. E quando o mundo acabar, vai ser o dia que eu morrer, né? O meu mundo vai acabar, que é o único mundo que existe, né? Independente do que tá aí fora, tá tudo acontecendo aqui. Eu não sei se os outros existem. Então sofrer pelos outros é uma idiotice, né? Até mesmo sofrer pelo meu filho, né? Como eu comentei, perdi. No fundo é uma ignorância. É por isso que eu tento lidar com isso. Dessa forma, eu sou solipsista. Porque o solipsismo diz, só eu existo no meu universo, né? Quando eu possivelmente morrer, não sei se o mundo vai continuar existindo, porque eu não vou ter mais essa experiência. Eu não vou poder observar se o mundo existe ou não, né? Então, não faz sentido, né? Pensar em uma vida após a morte. Não existe morte para quem está vivo. Então, daqui a 30 anos, talvez, né? Quem sabe a tecnologia mude. Hoje a expectativa de vida na Idade Média, eu acho que era de 20, 30 anos. Hoje nós temos uma expectativa de vida de quase 80 anos, né? Ou mais. Tem pessoas que vivem 100 anos e mais. Isso não é muito comum, viver 100 anos, mas ainda tem pessoas que vivem na média de 80 anos aí, hoje em dia, a expectativa de vida. Se você não sofrer nenhum acidente, se você não tiver nenhuma doença grave, você pode viver muito. Quem sabe daqui a 30 anos, né, não se descubra uma forma de ampliar isso para 200 anos. E assim sucessivamente, né? Porque a tecnologia ela sempre se desenvolve de uma forma exponencial, né? Ela sempre se desenvolve cada vez mais rápido. Então pode chegar uma época sim, né? Isso é científico, existem artigos científicos, procure aí, né? Que falam que os primeiros imortais já podem estar vivendo hoje. Imortalidade é uma coisa que existe na natureza, né? Longevidade existe na natureza muito além da longevidade humana, muito além da vida, do tempo de vida que o homem consegue, né? Nós temos tartarugas, temos baleias que vivem 200, 300 anos. Como eu costumo dizer, né? Geralmente em lagos frios, né? Em oceanos frios, são animais que se movimentam vagarosamente. E por isso que a gente traz isso para nossas vidas, né? Viver no frio, o frio te conserva, o frio te aquece de dentro para fora. O frio mantém a sua longevidade, né? Isso associado, né, a um comportamento, do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de mente, um comportamento também adequado, né? E a vagarosidade, né? Não impor ao seu corpo estresse físico, como exercícios de alta performance. Nós vemos sempre esses atletas se lesionando, né? Teve o caso agora de uma aí nas Olimpíadas, que se lesionou gravemente por causa de heroísmo, por causa de medalha, né? Estão cagando para a própria saúde. Então, quem sabe, né? Os primeiros imortais já vivam hoje. Então, até a morte é uma coisa que, nos dias de hoje, a gente pode contestar, né? Você não pode ter certeza absoluta, né? Que você vai morrer. Você não tem essa certeza. Você não morreu ainda. Você só vê os outros morrendo. Como eu falei, no solipsismo, os outros são os outros. Os outros só existem aqui na sua mente. O mundo, o universo, só existe aqui. O universo é o que você conhece. É a experiência que você tem aqui, independente do que está fora. Então, em última análise, né? O fim do mundo, o dia do juízo, né? É o dia da sua morte. Porque acabou tudo, né? Acabou o seu universo. Isso é solipsismo. Então hoje, né, isso ajuda muito, né? Isso me ajuda muito, por exemplo, a lidar com essa diversidade. Porque criança é aquela que bate o pé, faz birra e não aceita a realidade, né? O cara que se mata, ele está fazendo birra. O cara que se churrasca porque não consegue resolver uma situação, ele está assumindo a sua própria incompetência, a sua própria incapacidade, a sua própria falta de inteligência. Porque é muita fé, né? Acreditar que vai morrer. Cara, a maioria das pessoas aí, como eu falei, que se cuidam, vivem muito, né? E os sentidos, né? A gente fala tanto aqui sentido da existência, que não tem sentido, e não tem mesmo. Você tem que aprender a lidar com isso, sabe? A maioria das pessoas que dizem que a vida faz sentido são pessoas que inventam. Não existe outro sentido, senão um sentido inventado dentro de um contexto qualquer. Então, uma cadeira, por exemplo, uma cadeira. Qual o sentido de uma cadeira existir? Porque existem pessoas que vão sentar na cadeira, né?
No final, a cadeira é inútil se existem seres que não sentam, né? Uma cadeira é inútil para um cavalo. Cavalo não senta, os cavalos dormem até em pé, né? Então o cavalo não senta. Qual o sentido de uma cadeira se só existissem cavalos no mundo? Para que um cavalo, vamos dizer que o cavalo fosse inteligente, né? Para que o cavalo ia criar uma cadeira se ele não senta? Então, né? Se você for parar para pensar no sentido das coisas, é sempre relativo. Não existe o sentido intrínseco na existência, a não ser o sentido que você constrói. Então, quando você constrói um sentido, dá para continuar vivendo. E vivendo bem, né? Agora, se você entra no pesadelo da ausência de sentido, como nós nihilistas contemplamos, né? Quando você não consegue lidar com isso, aí é um caminho para o auto-churrascamento. Né? E aí você vai fazer muita gente sofrer. Você também não sabe, né? Que você vai morrer. Se está sofrendo ou não, você não vai ter essa experiência. Mas é o que a gente vê, né? As pessoas morrendo fazendo as outras sofrerem. Quase sempre quem faz isso, quem comete esse ato, é em função dos outros. Ninguém se mata porque a vida não tem sentido. As pessoas se matam porque a vida não é como elas queriam. E muitas das vezes pelo desespero de ter criado uma vida com péssimas condições, né? Porque pensa, cara, se você está sem emprego hoje, é agora, a hora de você buscar resolver isso aí, né? Se você por acaso é uma pessoa carente, que você não consegue, como nós, né, nihilistas, misantropos, você não consegue viver sozinho, se a sua personalidade não se encaixa nisso, a hora é essa, cara, de você não ficar mais sozinho, procurar alguém, mas alguém legal, alguém que seja igual a você, alguém que faça, né, te ajude a crescer, né? Que é difícil, porque as pessoas são complicadas, né? Mas enfim, a hora de tudo é agora. O passado já acabou. Se existe alguma morte, como costumo dizer, tá lá no passado, né? Tudo que você já viveu são só experiências. É só memória. Então a sua morte está no passado. E o futuro nem sequer existe. E você só tem o presente. Então a hora é agora de criar o seu futuro. Que em algum momento vai ser o seu presente. Em última análise, não existe, como eu falei, né? Para trás é memória, para frente são possibilidades, né? Você não sabe exatamente quais podem ser, né? Então você tem que agir agora no presente, né? Tem muita gente que entra aqui dizendo que vai se matar, né? Mas até falar isso, para você falar isso, você tem que estar vivo. Para você expressar isso, né? Eu quero morrer. Quem é que não quer morrer muitas das vezes, né? Mas isso é uma irracionalidade, porque querendo deixar de existir, querendo não ser nada, não ter experiência alguma, caramba, que sentido faz isso, né? Uma vez que eu tô vivo, eu posso até pensar, né? Mas para eu querer não ter existido, aí eu falo, antes eu não tivesse nascido. Mas para você falar, expressar isso, você tem que estar vivo. Então não tem conversa, né? A única forma de comunicação, a única forma de expressão, a única forma de atuação, de atividade, de construir, de criar, de gerenciar, de manifestar algum sentimento, alguma coisa, é estando vivo. Então não tem como, cara. Não quer dizer que seja niilista, né, que reconheça o vazio existencial, né, que não quer dizer que você não vai emular situações, não vai melhorar a sua vida, não vai buscar, né, situações mais agradáveis ou situações mais tranquilas, né, nem tão agradáveis, digamos, tranquilas, né, de menos prazer, que é uma coisa extrema, e de menos sofrimento, que também é uma outra extremidade, né, mas buscar tranquilidade quase ninguém busca. Então muitas pessoas por aí acabam se churrascando, né? Acabando com suas próprias vidas, com essa fantasia, né, de que vai existir outro lugar. A estatística mostra, a maioria dos que se matam são pessoas que têm uma crença que vão poder ver seu próprio velório, ver o sofrimento das pessoas. Né? Muitas pessoas se matam por vingança, porque acham que vão ficar sentindo pena de mim. O cara visualiza o próprio velório, que é algo impossível, né? É uma coisa que a gente tende, né? Porque a gente sempre parte do ponto da experiência, de estarmos vivos. Então, mesmo morto, o cara visualiza o velório, que é absurdo, né? O cara manifesta, eu quero ser cremado, eu quero ser enterrado aqui, enterrado ali, né? Como eu fiz um vídeo zoando aí, né? Tem um cara que quer se enterrar, quer o caixão do Flamengo. Entende? Ele não vai ver nada, ele vai ter inconsciente, que diferença faz? Se é caixão do Flamengo, se é caixão do Fluminense, se é enterrado numa vala qualquer, se é jogado em qualquer buraco, se é esquecido no meio da floresta lá que ninguém encontra o corpo, que diferença faz? Tá morto, cara. Mas a religião é que coloca essa merda na cabeça das pessoas. De que existe espiritualidade, né? De que existe vida após a morte. Vida é o conceito totalmente contrário à morte. Morte não é vida, vida não é morte.
Então, vida após a morte é uma contradição, né? É um paradoxo, é uma invenção, é uma quimera, né? É como você falar assim, um círculo quadrado, né? A bola quadrada do Kiko do Chaves, né? Aquilo ali é alusão a uma quimera, né? O que é uma quimera? É algo impossível de ser conciliado. Quando você verbaliza um círculo quadrado, ou é círculo ou é quadrado. Não tem como integrar essas duas formas geométricas, né? Da mesma forma, você falar vida após a morte são dois conceitos que não são conciliáveis. Não dá para integrar uma coisa na outra, né? Ou é uma coisa ou é outra. Ou tá vivo ou tá morto. Então essa historinha de vida após a morte é uma piada, né? Além de ser uma piada, não podemos nem dizer que seja uma piada. Por quê? Porque leva muitas pessoas a essa ideia de se matar para se vingar, para ir para outro mundo, enfim, né? Temos um caso aí, né, de um cara que se matou recentemente, Daniel Mastral, se eu não me engano, né? Acho que é Daniel Mastral. Esse cara aí era um cara que produziu muitos livros e ele já foi satanista, né? Ele é ex-satanista, praticou esse negócio de satanismo durante muito tempo. Então ele entrou para uma ordem, né? E essa ordem parece que era uma ordem meio criminosa. Depois que ele descobriu, né, que ele ia ter que começar a se meter com sacrifícios humanos, ele saiu dessa ordem. Olha só a coisa, hein? Olha só a loucura da cabeça do cara. E aí se tornou cristão. E aí tinha muitos seguidores, né, eu acho que na internet, escreveu muitos livros, estava aí brigando pelos direitos autorais de livros dele, tudo envolvendo ganância, né, envolvendo dinheiro. Então você vê, né? Parece que as últimas notícias que a gente teve aí na internet é que o cara se churrascou. Foi para um lugar lá, estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado de morte, segundo consta, pelos próprios satanistas que não aceitavam que ele tivesse saído, porque ele também começou a falar mal, né, da ordem dos satanistas. Então, para ser satanista tem que ser cristão. Para ser satanista tem que ser religioso. Tem muita gente que me pergunta: Ralf, você é satanista? Porque você usa esses símbolos satânicos? Quem disse que os símbolos que eu uso são satânicos? É o satanismo, né? É só mais uma doutrina aí cristã, né? Contrária ao cristianismo, mas é uma doutrina que tem por base a Bíblia, as crenças na Bíblia, crença no diabo, né? E o satanismo se apropriou de vários símbolos. Na hora, você pega uma cruz, que nem sequer é um símbolo cristão. A cruz não é um símbolo cristão. A cruz é um símbolo que remete à sexualidade, é um símbolo muito anterior ao cristianismo, né? Então, é uma haste vertical que representa o pênis e uma haste horizontal representa a vagina. Positivo e negativo. Não é um símbolo muito antigo, mas como os romanos usavam cruzes, né, para matar as pessoas, para crucificar, acabou por Cristo ser um mito, né, que teria sido crucificado, gerou aí essa simbologia da cruz, né? Aí vão os satanistas e invertem a cruz. Aí diz que é a cruz anticristã. Eu gosto de usar esses símbolos, porque além de eu achar estéticos, né, bonitos e tal, são símbolos que tem a ver com o que eu estudo. Mas eu não tenho nenhuma crença em relação a esses símbolos, porque eu entendo o significado do símbolo. Então, se você conhece o significado do símbolo, esse significado deixa de ser oculto, né? Que é o chamado ocultismo. Ocultismo nada mais é do que desconhecer alguma coisa, né? Esconder alguma coisa, pôr em sigilo. E muitas das vezes, muitas informações sigilosas ou secretas ou codificadas são colocadas em símbolos. Nada demais, né? Não existe poder mágico, não existe nada dessa mentira que os satanistas acreditam e que os cristãos também acreditam. Então essa gente que está se matando, cara, essa gente que acredita em mundo metafísico, em vida após a morte. Cara, se você acredita que você vai morrer, vai continuar vivendo, você não se mata por quê? Se mata logo, vai logo para outro mundo, né? Não é? É por isso que a estatística diz: quem se mata não são os ateus, quem se mata não são os niilistas, os misantropos, as pessoas que se isolam, né, para ter uma vida mais tranquila. Não, quem está se matando são as pessoas que estão vivendo em sociedade, estão cheios de amigos, que estão nas igrejas. São os cristãos, os satanistas, todas as pessoas, gente de culto afro, esse pessoal tudo acredita aí que morreu vai continuar, né? Que não é uma crença nossa. Então é absurdo você tirar a única vida que você tem. Então eu queria falar um pouco aqui sobre isso, né? Essa importância de você saber lidar com as adversidades. Saber, entender que você tem que aprender a resolver os problemas, pô. E que a única forma de você existir conscientemente estando vivo. Não tem outra história. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né?
Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar recebendo aí as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!